Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês como que eu transformei este móvel aqui neste móvel aqui. Bom, eu comecei por tirar as portas, na verdade por tirar as gavetas, já tinha tirado as gavetas, essa parte que é o gaveteiro que vocês estão vendo. E aí eu tirei as portas para poder facilitar a pintura, porque eu ia pintar por dentro também. Então foi necessário tirar as portas e essa prateleira também, essa parte do meio, que é uma divisória que o móvel tem. Então eu tirei também. Passei um paninho para tirar o pó. E aí então eu comecei a pintura. Comecei passando a batida de pedra, porque é um produto, é tipo uma tinta que a gente usa para não precisar lixar o móvel. Quem já tem um móvel pintado, envernizado e não quer ter o trabalho de lixar, então a gente começa passando a batida de pedra. Eu usei essa aqui, ó, Maxi Huber. E aí foi só dar uma demão bem dada, bem espalhada, cobrir bem. Fui passando em todo o móvel. Passei na parte de cima, passei nas laterais, passei por dentro também, como eu falei para vocês, eu queria pintar. E fui fazendo em todas as peças, que esse móvel ele tem uma parte, duas portas, essa cantoneira e um gaveteiro. Bom, essa parte que eu tô passando um paninho é aquela parte que divide a prateleira de dentro dessa parte de duas portas. E aí eu optei por não pintar, eu preferi colocar papel contact. Então eu revesti essa prateleira com papel contact. Aí vocês podem ver no vídeo que essas três partes que estão atrás, que é das duas portas, o gaveteiro e a cantoneira, eu já tinha passado a batida de pedra. Então, enquanto eu esperava o processo de secagem entre uma demão e outra, porque a batida de pedra a gente precisa esperar 12 horas a secagem. E depois da batida de pedra a gente precisa pintar na cor que a gente escolheu. Então, enquanto isso, eu fui aplicando papel contact, puxando, né, a parte de baixo, daquele jeito que vocês já sabem, que vocês conhecem. Quem tiver alguma dúvida, procura um vídeo aí bem explicativo para poder mostrar para vocês, mas é uma aplicação simples. O acabamento eu preferi dar na lixa, passando na lixa, eu acho que dá sempre um acabamento melhor, ajuda a tirar melhor, fixa melhor as bordas, então eu prefiro tirar na lixa. Quem quiser pode tirar no estilete também. Aí eu usei a tesoura só para soltar a partezinha que não teve apoio para poder lixar. Eu usei a tesoura e depois foi só alisar com o pano, passar nas bordas para ficar uma dobra boa, uma quina bem feitinha. Aí toda essa parte de acabamento que a gente tem que tirar o excesso, eu prefiro tirar com uma lixa. Eu acho que dá um acabamento melhor a gente passar a lixa e tirar o excesso, ou o que fica sobrando. E essa é a parte da divisória. Agora eu peguei uma outra tábua, tá vendo? Essa daí não é do móvel, não. Essa já é uma que eu tinha sobrando aqui em casa. Eu resolvi fazer uma divisória ali, tirar uma das gavetas para deixar um nicho para mim colocar os aparelhos da TV. Então eu vou medir, tô tirando a medida aí, ó, para mim medir a tábua, tá vendo? Medir a tábua para mim cortar ela e fazer uma parte ali para mim fazer esse nicho que eu tô querendo. Então aí eu tô medindo, aí cortando. E forrei ela também com papel contact. A mesma coisa que eu fiz com a outra parte, eu fiz nela também. E aqui eu tava tirando as corrediças da gaveta para poder fixar a tábua no lugar. A parte de cima do móvel eu resolvi também forrar com papel contact. Aí eu já tinha dado uma demão de tinta, já tinha passado a batida de pedra, já tinha dado uma demão de tinta, faltava dar a segunda demão. Então eu resolvi colocar o papel antes da segunda demão, porque eu tava um pouquinho de medo de não dar certo.
Não por causa dessa parte aí, mas eu comecei colocando pela parte reta para mim ver como que ia ficar e eu achei que deu um resultado legal. Eu já tinha colocado naquela outra grande, nas de duas portas, e aí eu coloquei nessa do gaveteiro também. Eu usei um papel contact brilhante, deu um acabamento muito bom. A minha preocupação, na verdade, era essa parte, era essa peça. Que ela, além dela ter a frente dela arredondado, ela tem um acabamento boleado. Então, eu tive medo de que não conseguisse colocar o papel contact nessa parte. Mas aí a solução que eu achei foi essa. Eu cortei uma tira para poder fazer primeiro essa partezinha do boleado e eu apliquei ele esticando levemente o papel contact, tirando a parte de trás e esticando ele levemente, igual quando a gente faz quando vai colocar um elástico assim numa roupa, que a gente dá uma aquela esticadinha. Então, eu fui puxando ele, ajeitando, ajustando ele, tanto no contorno arredondado da frente, quanto na parte boleada. E aí foi só esticando, acertando bem, alisando, e no fim deu certo. Eu nunca tinha colocado papel contact assim numa parte arredondada, então por isso eu tive medo de fazer essa parte. Aí na parte de baixo, como vocês estão vendo aí na foto, tá vendo? Fica meio enrugadinho. Então essa parte enrugadinho a gente precisa tirar. E aí é bom a gente passar uma lixa para poder tirar bem rente essa parte onde termina a parte lisa, tá vendo? A gente passa assim, ó, uma lixa para poder tirar. Aí depois de bem lixado, ela separa, a lixa separa as duas partes. É só a gente puxar e tirar a parte da sobra. Aí fica um acabamento perfeito. Na parte de cima, o processo é o mesmo. A gente faz o acabamento usando uma lixa para tirar os excessos, do mesmo jeito que a gente fez na parte de baixo. Aí depois, então, foi só colocar a parte de cima. Aí a gente vai ajustando bem, arrumando o papel para não ficar nenhuma ruga. Se precisar, a gente levanta o papel e acerta de novo. Depois é só alisar bem. Passei bem nas bordas, estiquei bem, passei bem nas bordas para poder fazer essa parte arredondada. E aí, depois de tudo bem alisado, foi hora de tirar. Aí eu tô na frente, mas vocês vão ver que eu tô cortando. Aí, nesse caso, eu tirei com o estilete. Fui passando o estilete bem rente. Aí, ó, a partir daqui já dá pra vocês verem. Fui passando o estilete bem rente e cortando para tirar o excesso do papel. Não dá tanto trabalho para cortar, é fácil para cortar, mas eu estava numa posição meio complicada porque eu não queria ficar, não podia, né, na verdade, né, que eu não queria. Eu não podia ficar na frente da câmera, que eu precisava que vocês vissem,
mas é fácil cortar com o estilete. Você deixa ele meio inclinadinho e passa ele. Aí, por fim, mais uma vez passando o pano, alisando bem. E olha, gente, eu achei que ficou bom. Achei que, nossa, eu achei que eu não ia conseguir fazer essa parte. Então, o resultado para mim foi excelente. Nessa parte, eu vim mostrar para vocês que eu tinha tirado também a parte do fundo. Se vocês verem no começo do vídeo, quando eu comecei a pintar, o fundo dele também era escuro. Então, eu resolvi também tirar aquela parte do fundo, revestir também com papel contact, e aí eu vim colocar de volta a parte do fundo. Achei que ficou bem melhor branco, deu uma clareada boa por dentro. E agora essa parte é onde eu vou fixar essa partezinha que eu falei pra vocês que eu vou deixar esse nicho aí. Então eu preciso fixar essa tábua para que fique o tampo da gaveta e a base para mim colocar os aparelhos que eu quero colocar aí em cima. Então eu usei um nívelzinho para colocar ela no nível. E aí eu tô riscando, eu peguei um preguinho e risquei rente a tábua, marcando a altura que ela tinha que ficar. Eu risquei a parte de cima, aí tirei a gaveta. E aí eu risquei também pela parte de baixo. Depois de tirar da tábua, então a gente ficou com duas linhas. E eu precisava fazer então dois furos de cada lado entre as duas linhas. Para isso eu usei a furadeira e fiz os dois furos. Esses dois furos vai ser onde vai ficar marcado o lugar da tábua e vai ser para mim fixar a, a tábua da divisória com o parafuso. Depois dos furos feitos, foi só recolocar a tábua no lugar, que ela entrou bem justinho, isso facilitou bastante. E aí foi só colocar os parafusos. Parafusos colocados, a prateleira no lugar, aí foi só colocar as gavetas. E eu vou colocar esses puxadorzinhos aí. Eu comprei os puxadores nesse estilo mais antigo e eu vou usar eles. Aqui eu vim mostrar para vocês a hora que eu estava dando a segunda demão. Uma dica bem interessante que eu aprendi em um vídeo que eu assisti sobre pintura. Você passa a segunda demão de tinta, aí você espalha bem a tinta com o rolinho, de preferência o rolinho, é bem melhor do que pincel, nessa parte não dá. O pincel é melhor para fazer os cantinhos. Aí depois de bem espalhado a tinta, aí você vai pintar uma outra parte. Aí no caso, no vídeo não tá aparecendo, mas eu fui pintar a outra lateral do armário. Sempre espalhando bem a tinta, esticando bem. Aí, depois que você já fez a outra parte, que a tinta de cá já deu uma puxadinha, você vem com o rolinho e aí você passa o rolinho sem melar na tinta.
rolinho quase sem tinta. E você vai passando ele, tá vendo? Ele vai fazendo um barulhinho. Parece que tá puxando a tinta, dá até medo de que não vai ficar bom. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, deu um resultado, deu um brilho na tinta que eu acho que valeu a pena. Tá vendo? Aí você só vai passando o rolinho, vai fazendo um barulhinho. Aí você vai passando em várias direções, tá vendo? Sem colocar na tinta de novo, só espalhando a tinta. Essa é uma dica legal que eu queria deixar pra vocês também. Para pintura, eu usei esse esmalte sintético da Coral. Usei na cor branco brilhante. Aí eu também optei por colocar esses pezinhos. E como eu não tinha igual para colocar em todo ele, eu coloquei diferente na parte de trás. Esses eram uns pezinhos marrom que eu tinha aqui em casa. Eu só dei uma pintadinha nele de branco e aí coloquei nele. E aí ele ficou assim. Em todo o processo, eu usei uma demão de batida de pedra, esperei a secagem de 12 horas. E aí, para a pintura em si, eu usei o esmalte sintético branco, na cor brilhante, e eu dei 2 demãos de tinta, esperando o intervalo entre as secagens. Deu uma grande diferença, né? Eu achei o resultado maravilhoso, gostei muito do resultado. Esse tecido também na parede que eu coloquei, tem vídeo dele contando a história, todo o processo, como foi minha experiência colocando o tecido na parede. E aí vocês acompanham também, assiste o vídeo que eu vou colocar, vou deixar o link depois na descrição do vídeo para vocês assistirem. E esse é o resultado final dele já colocado no lugar, tudo certinho. Eu amei.